Olá, pessoal! O tema de hoje eu adoro. Bom, todo mundo que me conhece sabe disso, né? O nosso tema é teoria DISC, para que serve? Bom, eu tenho utilizado a teoria DISC já faz 20 anos e a teoria DISC mudou a minha vida e mudou a forma como eu enxergo a gestão de pessoas. A teoria DISC é uma teoria que foi criada por William Marston, PhD da Universidade de Harvard, em 1928. E essa teoria fala que as pessoas são diferentes e nos mostra como identificar essas diferenças. Quando eu sei qual é o perfil DISC de uma pessoa, eu consigo gerenciar essa pessoa muito melhor. E esta pessoa também consegue se gerenciar muito melhor. Mas eu quero te contar isso com mais detalhes, porque eu tive o privilégio de aplicar a teoria DISC em vários continentes e eu quero te contar toda essa experiência e para que serve a teoria DISC. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar todos os segredos sobre a teoria DISC logo depois da vinheta. Bom, a teoria DISC de William Marston, ela foi transformada em diversos softwares que existem no mercado. E como é que funciona? A pessoa que quer conhecer o seu perfil, ela vai lá, responde algumas questões, o que leva 8, 10, algumas pessoas levam 15 minutos, e a partir daí o software produz um relatório que mostra como aquela pessoa tende a se comportar numa situação de conflito, numa situação de negociação, em que tipo de ambiente de trabalho ela vai conseguir se sentir motivada, o que vai tirar a motivação dela no trabalho, quais são os pontos fortes dessa pessoa, quais são as suas limitações, o que ela precisa gerenciar, para que áreas de trabalho ela tem mais aptidão, tem mais talento. Então, assim, realmente é um relatório muito completo que inclusive traz sugestões para aquela pessoa gerenciar o seu comportamento e aumentar a sua performance no trabalho e também para o líder dessa pessoa saber como gerenciá-la. Então, o relatório da teoria diz que é um manual de instrução assim para a gente se entender e também para a gente entender as outras pessoas. E o mais incrível é o seguinte, além de ser muito rápido e prático, a teoria diz que ela é muito precisa. Então eu lembro quando eu fiz o meu relatório diz que pela primeira vez para conhecer o meu perfil, eu fiquei surpresa com uma série de aspectos e confesso que eu cheguei a duvidar do relatório. Mas o consultor, que foi o meu treinador, ele falou assim: Deise, observe o seu comportamento, que algumas coisas talvez você não enxergue agora, mas você vai enxergar ao longo do tempo. E foi isso que aconteceu. Comecei a observar meu comportamento e eu sempre me lembrava do relatório. Realmente no relatório aparecia isso, né? E depois eu tive a oportunidade de usar esse software para fazer um mapeamento de perfil de executivos de várias partes do mundo. Então, do Brasil, dos Estados Unidos, da Itália, da Eslováquia, da China e até alguns indianos. E essa experiência me fez ver o quanto a teoria diz que é poderosa e ela pode ser usada sim em várias culturas e em vários países. Mas tem que tomar um cuidado aí. Existe muita falsificação no software da teoria DISC. Quando eu trabalhei na China, eu lembro que eu queria lá pesquisar sobre teoria DISC e perguntei para uma consultoria se eles tinham algum software da teoria DISC. E o chinês me disse: não, eu não tenho, mas até amanhã eu arrumo, né? E ele me mandou um negócio em Excel. Daí eu pensei, gente, que falsificação é essa, né? Uma falsificação muito ruim, né? Além de ser falsificada, é muito ruim. E pesquisando recentemente aqui no Brasil, eu vi que tem gente fazendo isso também. Então, assim, qual é o cuidado que você tem que ter ao usar a teoria DISC? Usar softwares que são oficiais. Por exemplo, o software que eu uso é um software americano, eu pago royalties para os americanos, eu compro os perfis em dólar, né? Então, assim, mas eu tenho certeza da ferramenta que eu estou usando, porque, como eu falei para vocês, eu validei em várias culturas, em várias partes do mundo, ao longo de 20 anos. Como é que a gente valida essa ferramenta? Além da pessoa que
recebe o relatório, ela se identifica com a ferramenta, a gente também vai observando o comportamento dessa pessoa ao longo dos anos. E cada vez mais fica claro que o perfil que aparece no relatório é realmente o perfil comportamental daquela pessoa. Mas agora a gente vai ver para que serve a teoria DISC. Vamos lá? Bom, a primeira utilização da teoria DISC eu acabei já falando, que é a questão do assessment, né? Então, o mapeamento do perfil das pessoas da sua equipe ou da sua empresa. Então, essa é uma ferramenta, como eu falei, muito interessante por ser muito fácil de utilizar, muito precisa e vai te dar aí a resposta correta, né? Se a pessoa está no lugar certo, o que ela precisa gerenciar, quais são os pontos fortes dessa pessoa, para que áreas ela tem mais talento. Então, ela é uma excelente ferramenta de mapeamento de perfil. A segunda utilidade da teoria DISC, deste relatório da teoria DISC, é autoconhecimento e autogerenciamento. Então, quanto mais eu conheço o meu perfil, mais eu sei para que áreas eu devo optar na minha carreira, como eu devo gerenciar o meu perfil, em que áreas eu vou precisar de ajuda, né? Então, é uma ferramenta assim muito interessante que permite você saber em que você pode confiar em você e no que você tem que tomar cuidado. E nos permite nos autogerenciarmos, né? Que é uma tendência do mercado de trabalho. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, o autogerenciamento no trabalho. Então, eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição e nos comentários desse vídeo, porque ele está lá no blog da Synchrony. Então, eu vou deixar o link aqui também do blog da Synchrony para você poder conhecer, porque tem vários materiais interessantes. Vários deles você pode acessar gratuitamente. Estou esperando tua visita lá. O relatório da teoria diz que eu uso muito para coaching. Então, quando eu começo um processo de coaching, a primeira providência é fazer o mapeamento daquele profissional com a teoria DISC. E a partir do relatório da teoria DISC, do perfil comportamental daquela pessoa, daquele executivo, eu vou construir as ferramentas que têm relação com o perfil daquela pessoa e também com o tema que a gente está olhando aí em coaching. Então, por exemplo, num coaching de liderança, eu vou olhar qual é o perfil comportamental desse líder ou desse executivo e a partir daí construir ferramentas que permitam a ele gerenciar muito melhor o seu próprio perfil comportamental e o impacto desse perfil na equipe e também como ele pode gerenciar muito melhor essa equipe usando os pontos fortes do seu próprio perfil. Interessante, né? Inclusive, eu gravei um vídeo chamado Coaching, o que nunca te contaram sobre isso. Eu vou deixar o link aqui nos cards também, na descrição e nos comentários desse vídeo, tá bom? A teoria diz que também pode ser usada com os seus relatórios em processos de team building ou de construção de equipe. Então, se as pessoas daquela equipe, cada uma conhecer o perfil da outra, a gente consegue, além de mostrar os pontos fortes, as semelhanças, as diferenças e as complementariedades entre os perfis, a gente consegue construir acordos com muito mais consciência de quais são os pontos fortes e como cada integrante da equipe pode contribuir com a construção de uma equipe de alto desempenho. Então, eu recomendo muito a utilização da teoria DISC também para processos de team building ou de construção da equipe. Você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony? Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo e deixe seu comentário aqui. A sua empresa já usa a teoria DISC? Deixa seu comentário aqui porque eu vou adorar ler e responder. A teoria diz que pode e deve também ser usada na liderança e no gerenciamento de pessoas, é claro. Então imagina um líder que tem o seu perfil comportamental mapeado e também o de cada integrante da sua equipe. Então ele vai ter muitos dados para gerenciar essa equipe e ele vai conseguir ter ações estratégicas usando os pontos fortes de cada integrante da equipe e também sabendo como cada uma dessas pessoas deve ser gerenciada, né? Inclusive, eu gravei um vídeo chamado Gestão da Singularidade, em que eu falo dessa tendência da gente gerenciar as pessoas de forma singular, de forma única. Então, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder acessar. A
teoria diz que também é muito importante em recrutamento e seleção. Então, quando você mapeia o perfil dos candidatos, você vai saber, você vai ter uma previsão do que vai acontecer com aquele candidato quando ele estiver naquela função específica. Então, a teoria diz que me ajuda a perceber que candidatos eles estão mais próximos do perfil que eu busco ou estão mais distantes. E a teoria diz que ela também pode ser usada pelos candidatos na sua recolocação profissional. Porque se eu tenho um mapeamento do meu perfil, eu sei em que áreas eu vou ter mais afinidade e que áreas eu não vou ter, né? Há muitos anos atrás, eu aceitei um emprego numa multinacional em remuneração. Gente, se vocês olharem o meu perfil diz que vocês vão ver que eu não tenho nada a ver com números, com exatas, né? Não que eu não consiga fazer contas, eu consigo fazer, eu sempre brinco, eu passei na Universidade Federal do Paraná em quarto lugar no vestibular. Claro que eu sei fazer contas, né? Mas não é o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é estar aqui com pessoas, falar sobre pessoas, cuidar das pessoas, estudar pessoas, né? Então, assim, eu aguentei o meu emprego em remuneração, que era numa sala fechada, eu e uma planilha do Excel por 10 dias. Então, assim, por quê? Porque naquela época eu não conhecia o meu perfil DISC. Então, o grande segredo para um candidato ter sucesso numa vaga ou um candidato ter sucesso na sua carreira é ele mobilizar os seus pontos fortes, como tantas vezes a gente já falou aqui. E a teoria diz que nos ajuda a encurtar esse caminho do autoconhecimento e também de saber se um candidato ele vai se adaptar bem a uma determinada vaga ou não, que é bom para o candidato e também bom para a empresa que está contratando. A teoria diz que também nos ajuda e muito no mapeamento da cultura organizacional de uma empresa. Porque se a gente olhar ali os fundadores da empresa, olhar os líderes dessa empresa ou de uma equipe, a gente vai ver como o perfil da liderança tem um forte impacto na cultura organizacional. Então, por exemplo, às vezes eu pego uma diretoria que todo mundo tem um perfil que assim, que a gente vê na teoria diz que como um perfil que gosta muito de assumir riscos. Se toda a diretoria tem um perfil de que gosta muito de assumir riscos, eu já pergunto, qual é o nível de endividamento da empresa de vocês? Porque pela teoria diz que a gente consegue enxergar o quanto aquela empresa vai assumir riscos ou vai ser uma empresa mais conservadora? Quanto ela vai ser uma empresa mais voltada para pessoas, para o consumidor, ou vai ser uma empresa mais voltada para processos ou mais voltada para números? Então vocês conseguem perceber o quanto a teoria diz que é poderosa, inclusive no mapeamento da cultura organizacional. Uma outra forte utilização da teoria DISC é no treinamento e desenvolvimento. Eu falei antes de coaching, mas a gente também pode usar a teoria DISC para fazer o PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Individual. Então, se eu conheço o perfil daquele integrante da minha equipe, fica muito mais fácil de eu estabelecer ações de desenvolvimento que são customizadas ao perfil dele e aspectos que ele precisa para usar mais os seus pontos fortes, usar de uma forma mais inteligente, também para gerenciar áreas de desenvolvimento. Muito legal a teoria DISC, né? Bom, queria te convidar para se inscrever no canal da Synchrony, curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito esse canal a crescer e deixa seu comentário aqui. O que você achou da teoria DISC? Bom, deixa o seu comentário aqui porque eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima.